Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que grande alegria por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidar-lhes a abrir a Bíblia Sagrada, Salmo de número 145, é o tema deste final de semana, de muitas bênçãos na presença do Senhor. Deus continue abençoando esta igreja, esse ministério. Pastor Antenor, os pastores que estão aqui, sempre nos têm tratado com muito carinho. Eu preferi ficar sentado ali um pouco, porque eu sinto saudade do tempo em que Deus me exaltou e eu fazia parte do Ministério de Louvor Manancial. Foi um período de 2 anos e eu fui muito feliz ao lado de Cleosmar, realizando um sonho de poder tocar ao lado do meu maestro. E sempre que eu posso ficar sentado ali ao lado de Joabe também, um amigo querido, eu assim o faço, porque foi um tempo que Deus cuidou de mim aqui nesta igreja. E eu sinto muito saudade de vocês. Alguns que eu vejo aqui, eu posso levantar os meus olhos e perceber que estavam aqui no tempo em que aqui congreguei. Para mim é motivo de muita alegria, e também ver o pastor Abel, nosso patriarca. O pastor Abel tem cuidado da minha vida desde muito tempo, desde os meus primeiros dias da fé. Conheci o nosso pastor e para nós é um motivo de muita alegria revê-lo. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, Salmo de número 145, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos ler o Salmo todo, juntos, e a gente percebe aqui algumas coisas que o rei Davi gostaria de compartilhar, primeiro com o povo de Israel, para que estas palavras em seu tempo fossem entoadas em forma de cântico ao Senhor, mas também de geração a geração essas palavras chegam a nós. Nós temos um livro de oração, às vezes nos faltam palavras, mas o Senhor nos deu de presente um livro de oração, é o Saltério, o livro de Salmos. E aqui nós podemos orar com homens, talvez mulheres, homens de Deus, salmistas que viveram a vida, as suas vidas na presença do Senhor, na realidade da vida, do chão da vida, do dia a dia, em seu profundo impacto também diante do sofrimento, diante da dor. É por isso que essas palavras que foram forjadas no meio da dor também são palavras para o nosso coração, são palavras que falam tão profundamente aos nossos corações naqueles momentos em que também estamos passando por tribulações. O apóstolo Paulo apresenta o Senhor, o nosso Deus, como o Pai da misericórdia, o Deus de todas as consolações. E ele diz que o Senhor nos consola de todas as nossas tribulações, não apenas de algumas. O Senhor de toda a consolação nos consola em todas as nossas tribulações, e Ele o faz também através da sua palavra. Eu sei que você está aqui esta noite e a sua vida é um milagre da consolação de Deus. Os dias são maus, amém, meus queridos? Os dias são difíceis, mas há em nós um pulsar do Espírito Santo, há em nós um soprar do Espírito nos levantando a viver com coragem, a nos fazer continuar a caminhar na presença de Deus, porque nós sabemos que independentemente das circunstâncias, nós temos um Deus que nos consola de todas as nossas tribulações. E Ele faz isso, diz o apóstolo Paulo, para que com a mesma consolação que recebemos de Deus, possamos também compartilhar consolação e consolar aqueles que também estão passando por tribulações. Eu estou aqui para isso nessa noite, e você também. Posso ouvir um amém mais uma vez? Glória a Deus. Vamos no texto. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Eu estou na Almeida Corrigida Fiel. Os irmãos acompanham na Almeida Revista e Corrigida. Está ali, vamos lá. Eu gostaria de ouvir a igreja também recitando o verso de número 2. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Cada dia grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. 4. Eu vou com vocês, verso 5.
Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Verso 6, a igreja. Cantarei. Publicarão abundantemente a memória, diga comigo, memória, da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Sofredor. Veja que aqui nós temos alguma coisa que nos faz ir além dos limites da razão, né? Porque é Deus que está sendo descrito e o salmista diz: o Senhor é bom para todos. Não tem ninguém aqui esta noite para quem o Senhor não seja bom. Você pode dizer amém mais uma vez? Ou seja, sem distinção, sem acepção de pessoas, Deus é bom para todo mundo aqui. Não mais para um do que para outros. O Senhor é bom, é quem Deus é bom. Mas aqui está dizendo também que as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Volta de novo no verso de número 8. Porque o Senhor é piedoso e benigno e sofredor e de grande misericórdia. Agora vamos no verso 10, a igreja. Todas as tuas obras falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. A igreja, o 12. O teu reino é um reino eterno. Teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor... Que coisa linda. Os olhos de todos esperam em ti. Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Irmãos, é a palavra de Deus. Imagine só. Alguém que está conversando com Deus está dizendo: Senhor, todos os olhos estão esperando em ti. Não sou apenas eu. Não é apenas para mim. Essa ciranda de glória não é apenas para a minha vida. Tem mais olhos esperando em ti. Os olhos de alguém estão esperando no Senhor aqui esta noite. Tem alguém que está olhando para Ele? Glória a Deus. É muito bela essa visão, porque nosso Senhor é belíssimo. Glória a Deus. Vamos lá. Abres a mão, satisfazes os desejos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. 18. De todos, o Senhor está perto. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá seu clamor e o salvará. O Senhor, mas os malvados serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém? Palavra do Senhor. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. O salmista Davi também diz no Salmo 139: as obras do Senhor são maravilhosíssimas e a minha alma o sabe muito bem. Nós estamos aqui diante do coração de alguém que está em oração diante de Deus e alguém que tem intimidade com Deus. Eu fico pensando, eu já valorizei mais o fato de eu ser fácil para chorar. Hoje em dia eu fico pensando se todas as minhas lágrimas são de fato quebrantamento, porque convém-nos fazer separação entre quebrantamento e, por exemplo, a palavra carpideirismo. Vocês lembram muito bem que quando Jesus entra na casa de Jairo e Jesus está sabendo que a filha de Jairo já está morta, mas ali o Senhor prefere dizer: a menina não está morta, ela apenas dorme. As mulheres e homens que estavam na casa de Jairo e estavam chorando, estavam pranteando por causa da morte da menina, de repente começam a sorrir e começam a zombar do nosso Senhor. Nem toda lágrima é de fato quebrantamento. Pode ser que alguém esteja chorando por alguma carga emocional, por causa de algum momento seu, mas não significa que de fato aquele choro será acompanhado por arrependimento, por exemplo. Que aquelas lágrimas serão acompanhadas por um desejo de mudança, por uma transformação da nossa mentalidade. Mas eu continuo crendo que é muito importante que nós derramemos as nossas lágrimas diante do Senhor. E eu estava pensando sobre o que compartilhar com vocês. E lembrando das gerações, eu aceitei a Jesus, eu fui encontrado pelo Senhor nesta igreja.
a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na congregação do São Miguel, uma pequena igreja, uma pequena garagem próximo à passarela. E eu lembro que mesmo antes daquele tempo eu ouvia algumas canções. Talvez você que está aqui esta noite e ainda não seja cristão, ainda não professe a fé cristã em Jesus, talvez você goste das canções, talvez você se emocione também com os hinos. E isso também acontecia comigo. Eu lembro-me a primeira vez que eu ouvi a canção Quero Subir ao Monte Santo de Sião. Eu não era cristão, mas o Senhor me tocou de uma forma muito tremenda ouvindo aquela canção. E por causa também da profundidade daquela letra. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, a minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. E eu quero contemplar a tua grandeza. A gente sabe há muito tempo, irmãos, que adorar a Deus é mais que cantar, não é verdade? Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. É mais do que palavras. Jesus disse que é possível ter palavras, é possível ter proximidade, é possível ter até cântico nos teus lábios. Jesus diz: vocês se aproximam de mim com a boca, me honram, mas o vosso coração está distante. Em vão me adoram, o seu louvor não passa de vãs repetições. Vocês se aproximam de mim, vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está muito distante. Não é adoração. E eu fiquei lembrando disso e pensando: te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Você poderia dizer isso nessa noite? Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da tua santidade. Te dou o meu louvor e que seja um cheiro suave, um som agradável. A minha oração por esta igreja, a minha oração pela sua vida, a minha oração pelo Ministério de Louvor Manancial, pelos meus amigos que estão aqui, é que vocês continuem oferecendo um som agradável a Deus, a Jesus, porque Ele é digno. Se tem uma coisa que nós aqui concordamos, é que o nosso Senhor é digno de toda honra, toda glória, é digno de um som agradável. Agora é a maneira como você se aproxima, é a maneira como você chegou aqui esta noite, como é que está o seu coração. Somente Davi conhece essa presença de Deus, conhece a intimidade com Deus. E por isso aqui na sua música ele nos traz esse impacto de que ao mesmo tempo nós entramos na eternidade e ao mesmo tempo nós percebemos a nossa temporalidade. Davi diz: Senhor, eu te louvarei pelos séculos dos séculos e para sempre. A minha versão bíblica diz assim. Algumas outras versões dizem: Senhor, eu te louvarei eternamente e para todo sempre. Ao dizer isso, Davi, com toda a ousadia, ele se coloca no âmbito da eternidade. Porque o homem não é eterno, mas ele está dizendo: na eternidade eu te louvarei. Enquanto eu estou vivendo aqui, eu estou adorando, eu estou louvando o nome do Senhor. Mas eu não farei isso apenas nos meus dias. Eu louvarei ao Senhor eternamente, para todo sempre, por todos os séculos dos séculos e para sempre. Em ousadia, Davi começa a entrar no âmbito da eternidade, porque ele está na presença do Senhor. E onde há a presença do Senhor, aí há um pedacinho do céu. Aí há a presença da eternidade entre os homens. E nós, irmãos, temos nessa noite ousadia também para entrar. Eu não sei você, mas eu quero entrar sim na presença de Deus. Eu quero sim me fartar desta presença e conhecer um pouco mais da eternidade, sabendo que não está em matéria de discussão. Eu louvarei o Senhor enquanto eu viver, mas também no âmbito da eternidade eu continuarei louvando e bendizendo o Senhor pelos séculos dos séculos. Ao mesmo tempo que ele dá passos na eternidade, o pastor Antenor, ele volta, porque ele diz: geração dirá a outra geração. Quando se fala de geração, a gente sabe que a nossa geração vai passar. Eu nem sei se era o intento real de Davi falar sobre isso, mas o texto nos permite. O autor não é soberano, quem é soberano é Deus, que vivifica a palavra. Quando o texto vai falar sobre geração, uma geração contará a outra geração os feitos maravilhosos do Senhor. Davi volta da eternidade para a temporalidade, Thales, e diz: no meu dia a dia eu louvarei, mas dentro da minha geração, a minha geração vai passar. A próxima geração não será a geração do rei Davi.
Mas eu quero que o Senhor continue sendo louvado, porque o reino dele é eterno. O meu reino é passageiro. Eu vou passar, os meus dias vão findar, mas o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Deus tem o seu trono, ele está governando sobre as nações, ele domina sobre os céus e sobre a terra. O reino dele não terá fim, por isso ele é digno de ser louvado de geração após geração. E a música está permeada nesse salmo, também está em toda a Bíblia Sagrada. Desde os filhos de Caim, veja só, na descendência de Caim, Deus suscita Jubal, o pai daqueles que tocam harpa, que tocam flauta. No livro do Êxodo nós temos o cântico de Moisés, o cântico da liberdade. O povo atravessa o Mar Vermelho e há ali o cântico da libertação. Quando você chega em Apocalipse, volta-se ao cântico de Moisés, mas acrescenta-se um muito maior. Acrescenta-se um muito mais precioso, que também é o nosso cântico de libertação, o cântico do Cordeiro. E que você também entoará esse cântico, e você também estará lá também quando esse cântico for entoado. Você vai participar. Você que canta agora canções de libertação, você também estará diante do Senhor para todo sempre, dizendo que Ele é digno, que Ele é santíssimo, de que aquele que está sentado sobre o trono é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder pelos séculos dos séculos, para todo sempre, 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 amém. Deus gosta de sinfonia, Deus apresenta-se, Ele é Criador. O Senhor tem a sua própria canção, diria o nosso querido, saudosíssimo pastor Humberto Apóstolo. O Espírito Santo tem sua própria música. Deus é musical. Deus criou a música, toda boa música vem de Deus. E aí eu não quero saber qual tipo de música. Se é boa, vem de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. É o Senhor que está nos inspirando. Como diz a canção, dele vem a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho, a quimera. Poemas e canções a Deus sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu os dons. Toda boa música vem de Deus, e quando nós cantamos aqui, nós percebemos que a música preferida de Deus está entre nós. Qual é a música que Deus mais gosta, irmãos? Qual é a música favorita do Senhor? Muitas vezes nós achamos que a música favorita de Deus é a nossa música favorita, mas não. Eu suspeito que a música favorita de Deus é aquela cantada pelos seus filhos reunidos. Não apenas por uma pessoa, ainda que você tenha uma bela voz, ok, você canta lindamente, mas Deus gosta da voz da sua igreja, a voz da sua noiva, a voz do seu povo, a voz dos seus filhos reunidos à sua mesa, louvando e bendizendo ao Senhor. Ninguém maior do que ninguém, um som agradável a Deus. Todos nós aqui reunidos, sabendo que só apenas um é digno, só apenas Ele é digno de receber, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder pelos séculos dos séculos. A música favorita de Deus é aquela que os seus filhos reunidos cantam para Ele em unidade, porque Deus gosta de sinfonia, irmãos. Deus gosta de sinfonia, e essa memória tem que estar entre nós como uma coisa muito importante. Porque a voz de Deus era dessas coisas mais preciosas. Aquilo que havia de mais precioso no Éden era a voz de Deus. Mas de repente alguma coisa aconteceu, e aquela voz que trazia paz, aquela voz que trazia certeza, aquela voz que era a voz da vida eterna, passa a causar medo no homem e na mulher. Onde estás, Adão? Aquilo que seria a alegria do encontro agora é motivo de alguém estar escondido. Alguém já disse que foi nesse dia que a angústia humana nasceu, o desespero nasceu. Quando a voz de Deus, em vez de trazer alegria, passou a trazer medo. Sabe o que foi que aconteceu, Closmar? Os homens, a humanidade, começou a tocar as suas próprias músicas, sem querer saber qual era o tom que agrada a Deus. Os seres humanos começaram a afinar seus próprios instrumentos, sem querer discernir qual é o diapasão do céu, cada um tocando a sua própria música, cada um decidindo fazer sua carreira solo, não sabendo que nessa carreira solo a humanidade entraria numa solidão cósmica eterna, vivendo cada um por si.
A humanidade vai de mal a pior, longe de Deus, porque a música de Deus é para todos. Mas de repente eu começo a querer cantar minha própria música. De repente eu começo a querer ser o meu próprio compositor, o compositor da minha existência. E eu quero descobrir uma música que não tenha origem em Deus. E aí o profeta Jeremias diz: o meu povo cometeu contra mim 2 pecados. Em primeiro lugar, eles me esqueceram. Em segundo lugar, eles começaram a cavar suas próprias cisternas. Cisternas rotas que não podem verter água viva. A música da autonomia, cada um por si. Eu não tenho a ver com a vida de ninguém. Religião de Caim, sou eu, guardador do meu irmão. Os homens tocando sozinhos, músicas solitárias, uníssonos. E Deus está querendo nos lembrar uma coisa, irmãos: é muito mais bonito quando eu, instrumento, encontro você, instrumento. E apesar das nossas diferenças, nós nos unimos na música do céu. E a sinfonia de Deus vai ecoando entre nós. E uma coisa muito bonita vai nascendo nas nossas diferenças. E aí a gente vai contando de geração a geração o que significa ser família de Deus. As pessoas não precisam saber da minha pregação, ou se a minha pregação é muito boa, se eu sei cantar muito bem. A questão é, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou cantando aqui, muda a minha vida, me faz encontrar o meu irmão, me faz perdoar alguém, me faz levantar aquele que está caído, me faz viver em família, na fé, na esperança do Senhor. Aleluia. É uma pergunta que Deus tem para cada um de nós aqui nesta noite, porque nós estamos pensando nas gerações. Das suas últimas palavras, Moisés diz algo muito interessante para o povo de Israel: cuidado. Diga comigo: cuidado. Pode ficar melhor: cuidado. Cuidado para não esquecerem do Senhor vosso Deus. Vocês vão entrar na terra, Moisés está dizendo, vocês vão entrar na terra. É promessa, é de vocês. Agora cuidado, porque quando vocês entrarem lá, vocês vão começar a pensar: não, foi a minha inteligência, foi a minha força, foi a minha capacidade de guerrear, fui eu quem conquistei a terra. E vocês vão esquecer do Senhor vosso Deus. Cuidado. Davi está dizendo uma coisa muito importante, porque muitas vezes, irmãos, isso aqui é seríssimo. Muitas vezes o povo de Israel esqueceu do Senhor. É o povo da promessa, é o povo da aliança. Há um texto em 2 Crônicas, capítulo 15, que diz: por muito tempo Israel passou sem o Deus verdadeiro. Acontece o mesmo com a igreja. A gente acaba se esquecendo. A gente acaba se esquecendo da música do Senhor. A gente começa a ficar preocupado com outras canções, com outros sons, e acabamos nos esquecendo que o Espírito Santo tem uma música, e que ele sopra com um vento veemente e impetuoso, mas que também sopra no cicio da caverna, no silêncio. Deus continua falando. Deus continua falando mesmo no silêncio. Você está dizendo: Deus, eu não consigo te ouvir. Para um pouco. Para um pouco. Espera um pouco. Descansa um pouco. Porque música é acentuação entre sons e pausas. Sem pausa não existe canção. Se não tem pausa, não existe o louvor de geração para geração. Se não tem pausa, você leva Davi dizendo: o Senhor é bom para todos. E você não sente nada, porque você já se acostumou com a palavra. E no seu coração a palavra entrou em crise, porque são muitas palavras. São muitos ingredientes, de forma que você não consegue nem mais discernir o sabor de ouvir a voz de Deus. São tantos versículos, são tantas pregações, e você está indo com a multidão, mas você está dizendo: Senhor, eu já não sinto mais a tua presença, eu já não ouço mais a tua voz. Deus está dizendo: é tempo de fazer uma pausa. É tempo de você ficar em silêncio. É tempo de você me ouvir na caverna, diz o Senhor. Uma coisa linda que Deus disse para Elias na caverna. Deus disse: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus não diz: Elias, o que é que você está fazendo aí? Deus diz: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou com você na caverna.
Eu estou aqui com você. Você nem percebeu, não é? Mas os meus olhos estão sobre você. Você lembra que o meu filho Davi, o meu servo, disse: os olhos estão esperando por ti, Senhor? Pois é, os meus olhos também estão atentos ao teu clamor. Eu vejo as tuas lágrimas, eu conheço o teu coração, e por isso eu te trouxe aqui esta noite para te dizer: fica em silêncio, porque eu vou falar com você. Fica em silêncio para ouvir o cicio, Deus falando na brisa suave, Deus falando na pausa, porque é Deus que está falando, irmãos. Às vezes o nosso coração, é o salmista Davi também quem diz no Salmo 63, eu já estou encerrando. Davi diz: Senhor, a minha alma anseia por ti como uma terra seca e sem água, uma terra árida. Eu estou esperando pelo Senhor neste lugar sequíssimo. Quando eu fazia parte do Manancial, nós cantávamos uma canção: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez o seu sofrimento seja tão apertado que você diz: Senhor, eu já não tenho mais nada para te oferecer. Eu não tenho uma boa canção, eu não tenho uma melhor composição, eu não tenho uma melhor poesia, eu não tenho o melhor talento para te oferecer nesse culto de gerações. Mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui, eu sou a tua canção. Se você não tem uma canção, eu sou a tua canção, eu sou a tua estrofe, eu sou a tua ponte. Eu estou contigo neste deserto, eu não vou abrir mão da sua vida. O meu amor por ti não está em matéria de discussão, porque eu não desisto de você. Independentemente do que você tenha para oferecer essa noite, se você tem apenas a sua dor, diga para Ele: Senhor, eu te ofereço a minha dor, é tudo que eu tenho. Eu te ofereço a minha dúvida, é tudo que eu tenho, eu coloco no teu altar. E o Senhor está dizendo: eu sou a tua canção. Você não pode orar agora, o meu Espírito intercede e geme por você com gemidos inexprimíveis. É o que diz a canção do Tiago Arraes. Quando ele diz: quando o lápis está resistindo, eu tento me impor sobre o lápis no papel. Quando eu bato na porta e a porta não se abre, eu estou batendo em vão. Nesse momento em que tudo diz que não, a oração brota e diz: Senhor, seja a minha canção, seja a minha estrofe, seja a minha ponte, seja o meu refrão, seja a minha música, seja tudo que eu perdi, eu coloco nas tuas mãos nesta noite, porque sem ti nada podemos fazer. Aí o Senhor responde: eu sou sim a sua canção. No silêncio eu sou a tua música. Nos dias maus, no dia da queda, eu sou a tua canção. Eu sou a letra que você não consegue escrever. Sim, eu estou me manifestando nesta palavra para te dizer ao teu coração: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vai chegar o momento. O que eu estou fazendo agora você não pode ver, mas você vai entender lá na frente, porque eu sou a tua canção. Que nos conflitos e nas múltiplas gerações nós tenhamos o nosso Deus como a nossa canção, como a nossa ponte, o nosso estrofe, o nosso refrão, porque a graça dele nos basta. Deus está contigo eternamente, meu irmão. Isso não está em matéria de discussão. O Senhor diz assim: é difícil acontecer. Pode ser que uma mãe esqueça do filho que está no seu ventre de forma que não se compadeça dele. Todavia eu de maneira alguma me esquecerei de ti, diz o Senhor. Os teus filhos estão perante mim, os teus muros estão diante de mim, eis que te tenho cravado na palma das minhas mãos. Que Deus em Cristo nos abençoe.